Olá, pessoal. Estamos aqui apresentando o mapa conceitual referente às problemáticas da educação física, elaborado pelas alunas mestrandas Bruna Patrícia e Viviane Cristina. Então, nós começamos a partir das ramificações que essas problemáticas trouxeram, que se dividiram em atuações docentes, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento, ensino dos esportes, questões de gênero e temas geradores. Nessa primeira problemática, atuações docentes, nós discutimos sobre entre o rola-bola e a renovação pedagógica, o porquê dessa problemática surgir e ser uma das mais citadas. É porque existe essa dicotomia entre a educação física tradicional e a prática inovadora. A educação física tradicional, que vem da década de 70, até mais ou menos antes da década de 80, né? Da década de 70 ela era bem mais presente, que é centrada na performance, no rendimento, no esporte, na seletividade, uma educação física baseada na busca por talentos, na difusão do esporte como algo patriota, do militarismo também. E após a década de 80, quando os estudos na educação física avançaram, surgiu a educação física progressista, né, com o movimento inovador, que ele versa e duela diretamente com o desinvestimento e abandono, que é uma das causas dessa educação física tradicional tornar o professor o rola-bola. Ele recebeu essa nomenclatura do professor rola-bola, que ele acaba desestimulando com a cultura escolar acerca da educação física, o desinvestimento e abandono em cima da nossa área e a questão de uma relação afetiva também. Levam esse professor a tornar-se o professor rola-bola, que exercita apenas a educação física tradicional. Então, o professor inovador, ele versa diretamente com o desinvestimento e o abandono através da reflexibilidade, da renovação, da abertura. E ele estimula dimensões e sínteses para desenvolver o processo de transformação da área e dessa cultura escolar, para impedir outra problemática, tá, gente? A indisciplina e o afastamento, que está aqui como uma das problemáticas da educação física também. Então, partindo agora para o segundo ponto, que é a relação entre teoria e prática. Nessa problemática, aí entram as questões do que ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física. Quando que a gente entra nessa problemática do que fazer, o que ensinar, quais as sistematizações do conteúdo. Porque na educação física, depois desse movimento inovador, surge a necessidade da gente fugir apenas dessa prática, apenas do corpo visado como máquina, como tecnicista. Então, pensa-se também sobre o ensinar sobre o fazer. Então, aí existe essa problemática da relação entre teoria e prática, que é esse alinhamento, fazer com que ambos estejam alinhados, o conceitual, a criticidade, o aprender a ser, a contextualização, com a experiência procedimental, o corporal, uma experiência também significativa. Esses aspectos têm que estar alinhados e não um sobrepor ao outro, que é o que acaba acontecendo na educação física. Muitas vezes surgiu a ideia de que a teoria, o conceitual, estavam querendo sobrepor a prática. E essa não era a questão quando surgiu o movimento inovador, e sim inserir mais caráter científico à educação física e fazer com que esses fatores se alinhem, esses aspectos se alinhem. Então, a partir daí que as leis da educação física passam a influenciar diretamente na prática do componente curricular. E então a gente entra aqui na terceira problemática, que são os aspectos legais da educação física escolar. A educação física escolar como componente curricular da educação básica. Quais as mudanças? Aqui a gente puxa
para as primeiras mudanças que surgiram na área. Em 1961 era obrigatório até os 18 anos. Já em 71 vem as primeiras menções às exceções da prática da educação física. Não menciona mais idade, como anteriormente. As exceções à prática são por trabalho, 6 horas por dia, quem tivesse mais de 30 anos, prestasse serviço militar ou fosse incapaz. Em 77, as exceções partiam para quem tivesse pós-graduação, fizesse pós-graduação ou tivesse prole. Seguindo aqui nas mudanças, em 96 foi um marco na LDB quando a educação física se tornou componente curricular obrigatório. E em 2001, essa obrigatoriedade avança para os 3 níveis, fundamental, infantil e médio. E a mais recente que nós temos, que é a 10.793/2003, ela volta para as questões das facultatividades, né? Então aí a gente se pergunta, é uma mudança realmente ou um retrocesso? Porque ela volta às facultatividades e exceções da educação física escolar. Então é bem elaborado por Soraya Darido esse terceiro artigo que fala sobre os aspectos legais da educação física escolar. Agora, nós partimos para o 4º ponto, que é a indisciplina e o afastamento. Quais os fatores associados, o que leva os estudantes a evadirem da educação física escolar? Então, ele está um pouco ligado ao desinvestimento e abandono, diretamente ligado aqui ao professor rola-bola, que é aquele professor que acaba desestimulando as aulas de educação física, portanto, seu alunado também pode ter indisciplina e afastamento. E isso é algo estrutural, que vem seguindo estruturas, é algo que é segmentado até chegar no aluno que evade. Então, a transformação da área ela é necessária para impedir essa indisciplina e afastamento, que é algo que acaba não tendo especificamente uma causa, né? A indisciplina e o afastamento ocorrem devido à exclusão que acontece na educação física, que também faz parte da seletividade da educação física tradicional, que vem desde o professor rola-bola, desde a educação física que não tem uma pluralidade, uma inclusão, ela acaba fazendo com que esse aluno saia e disperse o insucesso na prática. Muitos alunos abandonam devido ao insucesso de aulas anteriores, né? Traumas anteriores. São fatores associados a essa indisciplina e esse afastamento. Mas não é uma regra geral. É, na maioria das vezes, o que ocorre, o que vem ocorrendo. E a questão das facultatividades, né? Que com as mudanças das leis, a educação física no horário regular também facilitou essa questão da indisciplina e afastamento. Na semana 5, a problemática envolveu as inquietações no tratamento do conteúdo esporte nas aulas de educação física escolar. Aprofundando os estudos sobre a temática, percebemos que o esporte é um conteúdo da educação física introduzido no Brasil pelo método desportivo generalizado durante o governo militar, que buscava com sua prática o desenvolvimento de um corpo forte, caracterizando os conceitos biologicistas e higienistas da época. O esporte, nesse período esportivista, era focado no ato de jogar, apresentava movimentos e gestos técnicos específicos, buscava a formação de sujeitos vencedores com resultados significantes nas competições. Dentro das escolas, trabalhava com a preparação de equipes e a detecção de talentos. A educação física apresentava o esporte como conteúdo hegemônico da disciplina, sem esquecer que o esporte também era utilizado como uma ferramenta de controle social. Percebemos que esses conceitos tradicionais ainda permeiam as práticas pedagógicas de hoje. Refletimos ao longo dessa semana sobre a necessidade de uma transformação didático-pedagógica do conteúdo esporte dentro da escola, para que possamos perceber que ele é integrante da cultura corporal de movimento e não como o único conteúdo da educação física.
buscamos refletir sobre as possibilidades e não sobre a sua exclusão. Uma vez que o esporte é um objeto de conhecimento capaz de proporcionar aos sujeitos amplas possibilidades de vivências, ser uma forma única de aprendizagem crítica e questionadora, que respeita os aspectos sociais e a diversidade, que permite a união de conceitos e experimentação pela vivência prática. Já na semana 6, estudamos sobre a educação física e a questão de gênero. Conteúdo importante, porém pouco discutido nas aulas de educação física. Iniciamos estudos sobre a temática entendendo os conceitos e as diferenças entre sexo, gênero e orientação sexual. A partir daí surgiram as primeiras inquietações sobre os processos de ensino e aprendizagem utilizados nas aulas de educação física. As aulas mistas surgiram como possibilidade e foram garantidas por lei, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas, dentro da escola, lá na quadra, as aulas continuavam a serem desenvolvidas de forma separada, de acordo com o sexo dos alunos, expondo mais uma vez o paradigma biológico enraizado em nossa cultura, em que o corpo feminino é diferente do corpo masculino, onde se há a comparação de resultados entre ambos. Sabemos que essa compreensão envolve questões sociais e culturais. Nós, professores, devemos utilizar o espaço escolar como um espaço de promoção de reflexões sobre estas questões, a partir de processos de ensino-aprendizagem que busquem a equidade, que ofereçam oportunidades iguais, que respeitem os limites e as potencialidades de todos. É um caminho árduo, porém possível, se ofertarmos alternativas didáticas capazes de promover uma participação efetiva dos alunos, que valorizem o desenvolvimento do respeito da solidariedade e incentive a busca em se gerar novos hábitos e valores culturais aos envolvidos. Nossa última problemática, apresentada na semana 7, foram os temas geradores, que se caracterizam como um método de ensino aplicável a qualquer etapa de ensino que busca promover a aprendizagem de forma integral, através de uma educação contextualizada, problematizadora e interdisciplinar. Essa forma de ensinar foi idealizada por Paulo Freire, que buscava construir o conhecimento com seus alunos a partir de conteúdos problematizadores, fruto de situações reais, para que o ensino tivesse significado para o sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem. A partir dessa perspectiva, o aluno encontra-se à frente do processo, como um protagonista, transformador da realidade, dotado de consciência, autonomia e criticidade. Como etapas de desenvolvimento de um trabalho nessa perspectiva de ensino, temos a investigação, que é a busca conjunta entre professor e aluno das palavras e temas mais significativos da vida do aluno, dentro de seu universo vocabular e da comunidade onde ele vive. A tematização, que é o momento da tomada de consciência do mundo através da análise dos significados sociais dos temas e palavras. E a problematização, que é a etapa onde o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão acrítica do mundo para uma postura conscientizada. Finalizando a nossa discussão sobre as problemáticas da educação física, fica a reflexão que realmente os autores, a Fernanda Moreto Impulseto e o Osmar, eles elaboraram perfeitamente essa disciplina e conseguiram encaixar os grandes desafios da educação física escolar nessas problemáticas, que são as atuações docentes, a relação entre teoria e prática, os aspectos legais da educação física escolar, a disciplina e o afastamento, o ensino dos esportes, as questões de gênero e os temas geradores. Então foi uma disciplina bem elaborada, que contou com artigos que
sanaram muitas das nossas dúvidas e abriram nossa mente para discussão de uma educação física cada vez mais plural.